Olá, já estamos de volta para o segundo bloco do primeiro programa da edição de 2023 do Circuito Teses e Ideias, que hoje está recebendo a professora Neilane, que está falando para a gente sobre os resultados da pesquisa dela acerca do currículo do curso de Pedagogia da UEA. Então, Neilane, na sua pesquisa, você estudou o currículo, a formação do currículo do curso de Pedagogia da UEA, com foco nas cidades de Manaus e Parintins, né? Então, gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre a história do curso de Pedagogia na UEA ao longo do seu tempo de existência. Bom, a UEA ela teve início em 2001, né? Foi uma instituição criada em 2001. E é muito importante destacar que ela foi criada com a concepção de universidade multicamp. Isso foi feito no sentido de atender às demandas do estado do Amazonas, tanto Manaus, né, como os seus municípios. E no ano de 2001, a universidade começou com o curso normal superior. Então tinha um projeto pedagógico único que atendia Manaus e os municípios todos, né, do estado do Amazonas. Em 2006, o curso normal superior ele foi extinto por decreto federal, né, porque era um curso que ele foi muito criticado, porque tinha uma limitação de formar apenas para educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental. E houve também uma rediscussão no grupo, né, de entidades que defendem o curso de pedagogia, de que a coexistência de um curso normal superior e um curso de pedagogia não era significativo, porque o curso de pedagogia também já tinha a proposta de formar professores. Então, nós tivemos que criar o curso de pedagogia na escola, na Universidade do Estado do Amazonas, e os alunos, eles então foram migrando para o curso de pedagogia, os que estavam no normal superior, a partir de processos de equivalência. E nesse processo histórico, nós tivemos então o primeiro currículo, a primeira proposta em 2007 e a segunda proposta já revisada, conforme a resolução de 2015, que iniciou em 2017. Então, hoje nós temos um curso com duas propostas, né, sendo a atual a de 2018, e que tem esse objetivo de formar os professores para atuar no ensino fundamental e nos anos, né, início do ensino fundamental 1, e também nós mudamos a perspectiva inicial. Nós tivemos um projeto universal, que foi criado por Manaus e executado pelos municípios do estado, né? Ou seja, eles não tinham o seu contexto, a sua cultura inserida naquele projeto. Hoje, cada município tem a sua proposta pedagógica, conforme a sua demanda, conforme o seu contexto cultural, conforme as suas necessidades, né? A sua realidade, o que muda, inclusive, essa concepção de organização curricular na UEA. E considerando a sua pesquisa, Neilane, e também a sua vivência, né, como docente da universidade, o que você considera que marque mais assim, a identidade e também, né, a história do curso de pedagogia da UEA? A primeira coisa, a primeira característica que identifica o curso de pedagogia da UEA é ser voltado para os povos amazônicos, né, para esse contexto amazônico, para formar professores que atendam a esse contexto. Então, um currículo contextualizado. A segunda característica é a preocupação com a infância, que não existia em propostas anteriores, né, marcas de uma pedagogia tradicional, de uma proposta instrumental que se preocupava em apenas capacitar o professor para ensinar, né, não se preocupando com os seus sujeitos. E a terceira característica que marca a identidade do nosso curso é a ênfase na pesquisa. Então, a gente vem trabalhando com os alunos desde o primeiro semestre, essa prática de pesquisa, ele investigar os conteúdos que ele está estudando, verificar isso na realidade, fazer visitas a espaços educativos para conhecer e ir trabalhando e desenvolvendo a sua identidade profissional. Então, essas três principais características, né, a meu ver,
marcam, né, demarcam a proposta curricular do curso de pedagogia, né, configurando a sua identidade. Exatamente, porque hoje, né, o que nós percebemos é que os alunos da graduação, dos cursos de licenciatura que serão professores em breve, eles já vão para a educação logo no início do curso de graduação. Eles não vão para uma sala de aula só no final do curso, no estágio, né? Então, eles vão sendo preparados para o exercício da docência já ao longo do curso, né? De modo que quando eles assumirem uma sala de aula, eles já vão com uma base de metodologia, de didática, de conhecimentos, o que é favorecido inclusive pelas pesquisas que eles já desenvolvem no curso, né? Sim. E Neilane, como você avalia a existência de um órgão como o Conselho Nacional de Educação, que trabalha estabelecendo, por exemplo, as disciplinas, cargas horárias teóricas e práticas, conteúdos que devem ser cumpridos pelos cursos de graduação nas mais diversas universidades do país, assim. Como você avalia isso? Você não acha que isso é um pouco autoritário, retirando a autonomia que as universidades têm de produzir os currículos próprios de seus cursos? E aí, já pegando esse gancho, especificamente a resolução de 2019, que é a BNC Formação, né? Você não acha que ela engessou muito os currículos de cursos de licenciatura? Sim. Primeiro entender que cumpre, né? Isso faz parte do papel do político e da política em definir as normas, né? As regras de funcionamento, de definição dos currículos, mas eu considero que o autoritarismo ele se efetiva quando há uma implementação passiva desse currículo. Se nós entendermos que a proposta, como eu falei no início, de uma diretriz, é uma linha orientadora de um caminho, e essa orientação ela é uma orientação nacional, e nós temos estados com as suas particularidades, com seus contextos, com as suas culturas, com as suas histórias de vida diferentes, nós vamos entender que nós precisamos recontextualizar essa norma, né? Ou seja, nós vamos olhar para ela recebendo aquele mínimo estabelecido, mas trazendo também as nossas experiências, o nosso contexto, as nossas histórias de vida, né? a nossa cultura, porque senão nós vamos ter realmente um currículo ali passivo, né? Autoritário. A resolução 02, de fato, e ela está sendo bastante criticada com relação a isso, ela engessou muito os currículos de formação. Se nós já compararmos com a resolução anterior, a 02/2015, nós vamos ver que ela é totalmente antidemocrática, em vários aspectos. Primeiro, porque ela não foi discutida com a comunidade, não foi discutida com as entidades que defendem o curso de pedagogia, que defendem a formação de professores, não foi publicizada, né? As audiências públicas foram pro forma, elas de fato não aconteceram. Então, ela foi gestada, né, por esses grandes organismos e financiadores, como a gente falou no bloco anterior, com um discurso convincente, né, se transformou numa proposta política e foi imposta. Porém, ao chegar às universidades, houve todo um movimento de recusa. Algumas universidades implementaram a resolução, mas estão tendo muitas dificuldades. Mas a UEA não aceitou, né? Então, houve todo um movimento, né, juntamente com a Associação Nacional pela Formação de Profissionais de Educação, ANFOP, no sentido de recusar. Nós tínhamos, inclusive, Claudiana, uma proposta de reformulação praticamente pronta para implementar, mas nós retrocedemos, porque entendemos que se nós tivéssemos colocado essa proposta em ação, poderiam entender que nós estávamos atendendo a 02/2019. E o nosso movimento, a nossa leitura foi exatamente de não vamos fazer nenhuma reformulação, vamos aguardar esse movimento, né? Ela está sendo contestada, há todo um movimento aí de revogação dessa resolução, para que a gente possa, aí sim, que haja uma discussão com as universidades, considerando a sua autonomia. As universidades elas têm a prerrogativa da autonomia universitária, para que essa formação, então, seja redefinida, né, em patamares correspondentes com a realidade atual.
Então, vamos para um breve intervalo novamente. Daqui a pouco voltamos. Continue com a gente aqui no Circuito Teses e Ideias.